Olá, meu nome é Eliane, eu sou aluna de Pedagogia da Uninter e juntamente com as minhas colegas de turma Lília Crisóstomos e Cristiana Góes dos Santos, iremos estar apresentando o nosso estágio de diferentes contextos. Devido à pandemia, não foi possível estar fazendo esse estágio presencial. Então, a Uninter nos disponibilizou a oportunidade de estarmos fazendo esse trabalho por meio de vídeo, de aulas aplicadas online. E foi uma forma muito interessante, onde nós tivemos um grande desafio de aprender a desenvolver situações a qual a gente não tinha acesso. Depois de pesquisarmos muito sobre qual tema, qual situação a gente iria aplicar, nós escolhemos trabalhar com a sala da Escola Bíblica Dominical. O que é isso? É uma sala que existe em igrejas, onde se é aplicada ensinamentos da Bíblia, ensinamentos éticos, morais. E nós escolhemos um tema para aplicar nessa aula que envolve não somente a sala de aula de uma igreja, mas toda uma sociedade. Nós escolhemos o tema bullying. O bullying, ele existe não somente nas escolas, mas em toda a sociedade. Infelizmente, é dentro da sala de aula, dentro da escola, onde se tem o maior níveis desse crime, né? Que hoje em dia é considerado um crime. Então, nós vamos começar falando o que é bullying. O bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. Dentro disso, o bullying existe vários tipos. Existe o bullying físico, que envolve soco, empurrão, tapa, violência corporal. Também temos o bullying verbal, que é por meio de xingamentos, de insultos, de ofensas. O bullying moral, apelidos, difamação, calúnia, discriminação. Um tipo de situação que acaba desmoralizando a pessoa. Temos o bullying cyberbullying, que ocorre na esfera virtual, em sites e redes sociais, por meio de apelidos, xingamentos e vídeos. Psicológico. A vítima é sempre culpada e o agressor faz de tudo para prejudicar e culpar a vítima. E muitas vezes a vítima se sente culpada. O agressor consegue fazer com que ela tenha certeza de que ela está errada, que ela é culpada por tudo. O bullying sexual são os insultos de natureza sexual, caracterizando insinuações e assédio. Vamos falar agora sobre os possíveis alvos. O alvo geralmente é o tipo de pessoa que não se enquadra nos padrões sociais, tidos como normais, por questões físicas, psicológicas ou comportamentos. Geralmente, os agressores procuram alguém que seja diferente para ser a vítima. Pessoas com excesso de peso ou magras demais, pessoas de estatura menor, pessoas que não se enquadram no padrão de beleza ditado pela sociedade, pessoas de condição sócio e econômico inferiores, homossexuais, transexuais,
pessoas com dificuldades de aprendizagem ou muito estudiosos, que são os chamados nerds. Vamos falar um pouco sobre o bullying escolar. O bullying pode acontecer no condomínio, na vizinhança, em grupos ou agremiações esportivas e etc. Mas o local onde mais acontece esse tipo de crime é na escola, como já foi dito anteriormente. Fatores sociológicos e psicológicos explicam esse fenômeno. É na escola onde os jovens passam grande parte do seu tempo e interagem com um número de mais pessoas. Bullying na educação infantil. É possível? Sim. Se houver a intenção de ferir ou humilhar o colega repetidas vezes, ele existe. É comum que as brigas estejam relacionadas à disputa de território, de posse ou de atenção, o que não caracteriza bullying. No entanto, uma criança apresenta alguma particularidade, como não consegue segurar o xixi, e os colegas a segregarem por isso e derem apelidos para ofender, trata-se sim de um caso de bullying. Agora vamos falar um pouco sobre o silêncio dos espectadores. O silêncio ou risadas dos que estão em volta reforçam ainda que, sem intenção, ataques físicos ou verbais. Muitas vezes, essa conduta é fruto do medo de se tornar o próximo alvo. Aí eles costumam ficar em silêncio, muitas vezes na inocência deles, não querer testemunhar, por medo sobre o perfil do agressor. Normalmente, o agressor tem um comportamento provocador e de intimidação. Ele possui um modelo agressivo na resolução de conflitos. Apresenta dificuldade de colocar-se no lugar do outro. Vive em uma relação familiar pouco afetiva e tem muito pouca empatia. Segundo os especialistas, criminalistas e psicólogos, uma criança pode ser autor de bullying quando só espera e quer que façam sempre sua vontade, quando gosta de provar da sensação de poder, quando sofre intimidação ou algum tipo de abuso, em casa, na escola ou na família, quando é frequentemente humilhado por adultos ou quando vive sob constante pressão para que se tenha êxito em suas atividades. Eu gostaria agora de falar um pouquinho mais sobre o ciberbullying, que vem acontecendo com muita frequência e devido às crianças terem muito acesso à rede social hoje em dia, é um aspecto que está acontecendo muito. Então, existe a importância de se frisar bem esse tipo de bullying. Ele é praticada contra alguém através da internet ou de outra tecnologia relacionada ao mundo virtual, sendo a ação com o objetivo de agredir. Então, é importante que os pais, educadores estejam bastante atentos a esses sites, brincadeiras via internet, onde acabam induzindo, de certa forma, o bullying psicológico, moral, sexual. Então, a internet ela tem esse acesso que muitas vezes pode ser perigoso se não for monitorado por adultos, né? Então, nesta aula que a gente irá aplicar na sala da Escola Bíblica Dominical, o nosso alvo é atingir crianças de 4 a 9 anos, né?
O que nós apresentaremos? Nós apresentaremos um vídeo relacionado a uma história da Bíblia Sagrada, que é um livro muito utilizado nas igrejas. Dentro desse livro existe uma história de um menino, a qual ele tinha mais 7 irmãos. E segundo a história, ele foi escolhido para ser rei. E todos zombaram dele, porque quando ele foi ser escolhido, desacreditaram que dentre aqueles 8 irmãos, ele seria escolhido. Porque nesse momento, a qual estavam procurando alguém para ser o rei de Israel, ele estava no pasto, cuidando de ovelhas. Ele era um menino pequeno, franzido, ruivo. Perante a sociedade, ele era um menino feio, sem valor. Os irmãos dele eram homens altos, bonitos, né, fortes. Então, quando se olhavam para um futuro rei nessa história, se viam sempre um daqueles irmãos dele. Mas quando foi ele o escolhido, ele serviu até de chacota, né? Ele foi zombado, o rei, né? Olharam muito a estética dele, né? O perfil físico dele. Então, de certa forma, ele estava sempre excluído naquela família. Então, mesmo ele tendo toda aquela diferença perante os irmãos dele, ele teve o valor merecido, porque ele foi escolhido ali como rei. Então, nós iremos ressaltar nessa aula a importância de se dar valor ao que se tem dentro do ser humano e não olhar os perfis estéticos, morais, socioeconômicos de um ser humano, né? E através dessa aula que a gente vai apresentar em vídeo, a gente vai explicar para essas crianças a importância do respeito, do amor, da valorização do ser humano e trabalhar o bullying dentro dessa aula, dessa história, que para eles terem a visão da importância. Logo após aplicar essa aula, a gente vai distribuir uns desenhos ilustrativos, onde as crianças irão pintar, irão selecionar perfis agressivos, os perfis da vítima, e ali a gente vai fazer vai ter uma conversa com as crianças, um debate, e traremos ali uma aula dinâmica e bem importante, porque através dessa roda de conversa com as crianças é possível abordar talvez até futuros agressores ou vítimas e conhecer um pouquinho da história de cada um, porque é muito importante desde pequeno a gente cuidar, a gente orientar, para que isso não venha chegar numa situação a qual não se possa mais fazer nada. Após termos ilustrado todos os desenhos, aplicado essa aula, nós estaremos conversando com cada criança. Então, o bullying, ele existe. O bullying é crime. E ele tem que ser eliminado, não só da sala de aula, não só das escolas, das igrejas, mas de toda uma sociedade, para que não venha gerar mais tragédias no mundo de hoje. E vamos enfatizar a importância da empatia, do amor ao próximo, do respeito. E eu espero que essa aula venha a trazer para nós essa reflexão do amor e do respeito.